Boa tarde, oitavo ano. A aula de hoje vamos complementar as modificações corporais. Antes de começar as modificações corporais masculinas, gostaria de fazer algumas observações com vocês. Puberdade e adolescência são a mesma coisa? A adolescência é a fase em que estamos saindo da infância e entrando na vida adulta. Segundo os psicólogos do desenvolvimento, esse período compreende a faixa de idade entre 10 e 19 anos, podendo, em alguns casos, até 21, é adolescência tardia. Lembra a primeira aula? A puberdade é a fase marcada por várias mudanças hormonais e físicas, pelos quais os adolescentes passam. Elas se referem aos fenômenos fisiológicos, que compreendem as mudanças corporais e hormonais. E a adolescência? Adolescência, o início coincide com a puberdade e é influenciada pelas manifestações dessa puberdade. Geralmente, a puberdade feminina inicia-se entre 10 e 11 anos de idade. A puberdade masculina tem início por volta dos 11 e 12 anos, sendo que o ritmo em que ocorrem as mudanças da puberdade é diferente para meninos e para meninas. Vamos conversar um pouco sobre a puberdade precoce. A puberdade precoce ocorre tanto em meninas como em meninos. E ela caracteriza-se pelo início da puberdade propriamente dita antes da idade que se espera. A Sociedade Brasileira de Pediatria considera a puberdade precoce quando ela ocorre dos 8 anos para as meninas, antes dos 8, e antes dos 9 para os meninos, certo? O seu diagnóstico, como é que se faz o diagnóstico? Desculpa. Baseia-se nos critérios de desenvolvimento de Tanner, que leva em consideração o aparecimento dos caracteres sexuais secundários, como o crescimento exagerado de pelos e o desenvolvimento dos órgãos sexuais, e também pela avaliação da idade óssea do menino e da menina. A atenção acerca da puberdade precoce ocorre, pois pode desencadear algumas consequências. Transtornos psicológicos e de comportamento. Maiores riscos de abuso sexual. Baixa estatura quando for adulto. Aumento do risco de obesidade, de hipertensão, de diabetes, de doenças cardiovasculares, entre outras coisas. Vamos agora falar da puberdade masculina. Quais são as modificações fisiológicas? O que muda no corpo dos meninos durante a puberdade? Na puberdade masculina, o menino enfrenta modificações em seu corpo que o prepara para a fase adulta e vai deixá-lo apto para a reprodução. Não podemos esquecer que cada menino tem o seu tempo e a puberdade pode acontecer em ordens e velocidades diferentes para cada um. Algumas mudanças são internas, não se consegue ver,
e muitas vezes nem são percebidas. Por exemplo, o primeiro sinal da puberdade é um ligeiro aumento do volume testicular, dos testículos, que é bem ignorado pelo menino. E às vezes o pai e a mãe também não percebem. E vai perceber quando surgem os primeiros pelos púbicos. E aí depois vai se perceber quando tem um crescimento do pênis. Este todos percebem, é o chamado do estirão. O estirão do menino, mais ou menos 10 centímetros por ano, ocorre por volta dos 14 anos. As meninas são antes, lembra da aula anterior. No momento mais próximo do fim da puberdade. As mãos e os pés, seguidos pelos braços e pernas, têm seu estirão de crescimento anterior, antes de crescer o tronco e a altura. O menino fica desproporcional e torna-se desajeitado. Fica incômodo, né? Olha o problemão, mudança de voz. A mudança na voz é uma das mudanças mais percebidas pelo próprio menino. Existem diversos motivos que acabam sendo responsáveis por esta mudança. O principal motivo é a mudança que ocorre diretamente na região de laringe. Na laringe tem 2 músculos principais que se encontram esticados. Eles são chamados as cordas vocais. No início da puberdade, elas se estendem e engrossam, produzindo uma voz mais profunda e grossa. A estrutura do rosto, do osso do rosto do menino, também está crescendo em expansão. E às vezes a voz ressoa mais no rosto. Então, a voz do menino, em certos momentos, fica um pouco mais grave, as outras vezes fica mais fina. Durante estes momentos, alguns meninos acabam se sentindo constrangidos. Esse processo não dura muito e, com o tempo, o corpo conseguirá se adaptar a essas mudanças e haverá estabilização na voz, certo? Mais algumas transformações físicas. Devido à elevação de produção dos hormônios masculinos, testosterona, durante a puberdade, ocorrem algumas mudanças físicas no corpo. Massa muscular. O corpo se torna mais forte com ganho de massa muscular, principalmente em regiões de braço, pernas e tórax. Pelos. O aparecimento dos pelos nas axilas, no rosto e no restante do corpo. Vai começar a fazer barba. Odores. Acentua. É comum o aumento da transpiração e odores, principalmente nas axilas e nos pés, o famoso chulé. O menino tem peito. É frequente na adolescência haver um aumento das mamas. Chama-se ginecomastia puberal. Geralmente, esse aumento ocorre nos 2 lados e pode doer um pouco. Mas não se preocupe, ele regride espontaneamente em 1 ou 2 anos. Pele mais gordurosa, espinhas. Não tem jeito. As espinhas surgem
pelo amadurecimento hormonal e pela oleosidade da pele. E não é só no nariz, não, né? Às vezes tem muito na testa também, nos ombros. Nunca as esprema para não deixar cicatrizes. Uma boa dica para vocês: lavar o rosto 2 a 3 vezes ao dia, com um sabonete próprio para controlar a oleosidade. É oleosidade nos poros. Se o problema incomodar, procure um dermatologista. É a melhor coisa, hein? Importante: o conhecimento do próprio corpo e de como ele funciona é imprescindível para que o adolescente entenda o que está acontecendo e ele perceba o que é normal ou não. Outro lembrete: é muito importante que o adolescente entenda que cada um se desenvolve no seu tempo. Ou seja, pode haver diferença entre um adolescente e seus amigos. E a puberdade da menina também é em ritmo diferente, bem diferente do menino. Oi, alunos. Vamos lá, é necessário fazer um comunicado para vocês. Referente à 7ª aula. Por um lapso meu de memória, esqueci de pedir o link para colocar a aula no YouTube. Portanto, ela não está lá no YouTube através da Agendedu, tá certo? Por esta razão, vou colocar na Agendedu esta aula, que é a 8ª aula, e colocar a 7ª, certo? A atividade desta aula: você vai fazer em forma de tópicos os sinais da puberdade feminina, que foi a aula anterior, e da masculina, que foi desta aula. As referências bibliográficas vão ser anexadas na Agenda Edu, tá bom? Na próxima aula, nós mudaremos de assunto, certo? Todos esses assuntos, vão sendo linkados do que vocês foram mandando para mim, usando as informações. As modificações do corpo, ninguém tinha feito. Agora, os próximos já têm observações, pesquisas de vocês, tá bom? Até a próxima aula. Passem bem a semana. Um beijo.